The Mary Kay Way, o estilo de liderança de uma das maiores empreendedoras norte-americanas. Capítulo 13. Atenha-se aos seus valores. Nos negócios, tudo é passível de mudança. As pessoas, os produtos, os prédios, o maquinário, tudo, exceto os valores. Parafraseando Thomas Jefferson, quando o assunto são os valores, você deve ser como uma rocha. Nos outros assuntos, nade de acordo com a correnteza. Assim, embora eu seja grande partidária da flexibilidade, quando o assunto são nossos valores, devemos continuar firmes. Mas, e se os seus valores forem incompatíveis com os da empresa para a qual você trabalha? Nesse caso, uma mudança se faz necessária, seja nos valores da empresa ou no seu próprio emprego. Na minha época, antes de Mary Kay, mudei diversas vezes de emprego porque me opunha aos valores de diversos empregadores para quem eu trabalhava. Havia certas práticas com que eu não podia viver. Por exemplo, eu não podia acreditar que o cérebro de uma mulher valia 50 centavos e o de um homem valia $1, sendo que os dois faziam o mesmo trabalho. Também achava inaceitável que uma mulher merecedora fosse preterida numa promoção simplesmente por ser mulher. Tentava ver o ponto de vista da outra pessoa. E eu sou uma pessoa realista, tinha 3 filhos para sustentar. Pensando o tempo inteiro no bem-estar da minha família, minha primeira reação era tentar entender e então tentar influenciar a atitude do meu empregador. Existem ocasiões em que os seus valores pessoais podem não estar em harmonia com os de seus colegas, mas busco outro emprego sem antes tentar solucionar este problema seria exagerar a situação. Digamos que os seus colegas sempre empreguem um linguajar que lhe ofenda, por exemplo. Você ainda quer operar num ambiente amigável, que funcione direitinho. O que fazer? Reclamar? Fazer cara feia? Juntar-se a eles? Acredito que a pior coisa a fazer seja simplesmente juntar-se ao grupo só para ser aceito. Isso comprometeria seriamente os seus valores. Você também não deve reclamar ou ficar ressentido o tempo inteiro. Em vez disso, acredito que você deve deixar claro para os outros que um linguajar obsceno lhe ofende e então continuar desempenhando suas tarefas normalmente. Ao estabelecer um exemplo para os seus valores, poderá ganhar o respeito de outra pessoa e assim encorajar essa pessoa a seguir o seu exemplo. Uma atriz que admiro recusou-se a fazer uma cena nua num filme para o qual havia sido contratada. Depois de expressar o que pensava sobre a cena para o produtor, ele concordou em cortar a cena do filme. A reação imediata dela não foi tentar anular seu contrato, e sim tentar fazer uma mudança que fosse compatível com seus valores. Os valores de que falo neste capítulo são aqueles morais. Às vezes as pessoas usam a palavra valores de maneira errada, já que não é exatamente isso que querem dizer. Um homem pode ter experiência em contabilidade e seu gerente pode pedir para que ele se concentre mais em vendas. Não sou vendedor, diz ele, e não vou trabalhar com vendas, é contra os meus valores. O fato de um contador não querer se envolver com vendas não tem absolutamente nada a ver com valores. O mesmo vale para o vendedor que diz: eu me recuso a preencher relatórios o dia inteiro, isso vai contra os meus valores. Mais uma vez, o fato de ele não gostar de burocracia não é algo que origina de seus valores. Menciono nessa distinção importante somente porque muitas pessoas utilizam a palavra erroneamente para expressar um ressentimento que nada mais é do que uma questão de gosto. Você só deve dizer que algo vai contra os meus valores se for detestável para você em termos morais. Infelizmente, quando a maioria das pessoas fala sobre valores, está falando só por falar. Para mim, o moral dos colaboradores de toda empresa é prejudicado quando seus líderes se gabam do ditado: o cliente tem sempre razão, e não o praticam. Muitos gerentes e pessoas de vendas dizem isso na hora de vender, mas não se comprometem com o serviço depois que a venda é feita. Quando os colaboradores veem os clientes sendo maltratados, isso mina sua autoconfiança. Ficam com seu senso de orgulho ferido e isso faz com que sintam vergonha de estarem associados a essas práticas. Acredito que seja essencial fazer o que se prega. Um bom líder deve ser um exemplo para os outros. Os bons líderes devem ser o exemplo para os outros. Não agir de acordo com os valores que afirmam ter prejudicam a moral de seus colaboradores e a credibilidade dos líderes. É assim que a população se sente com os políticos que elegeu e que depois se provam culpados de um crime de corrupção, por exemplo.
A nossa empresa foi fundada com base em certos valores básicos e sempre tivemos orgulho de anunciar esses valores para o resto do mundo. Estávamos determinados a oferecer uma excelente oportunidade para as mulheres ganharem tanto dinheiro quanto as suas capacidades permitissem. Fizemos a promessa de ser a melhor organização de ensino de técnicas para cuidados com a pele do mundo e acredito que, hoje em dia, nenhuma outra empresa de cosméticos no mundo tenha tanta gente qualificada. Centenas de milhares de consultoras de beleza independentes tornaram-se altamente proficientes na área de cuidados com a pele. Outro valor que muito prezamos é a prática da regra de ouro. Nós a aplicamos a toda decisão que tomamos. As pessoas sentem-se bem sabendo que sempre serão bem tratadas na nossa empresa. Na verdade, com uma força de vendas independente com centenas de milhares de pessoas, devemos nos esforçar ainda mais para tratar todos bem. Dar tratamento preferencial só para alguns poderia causar ressentimentos em toda a organização. Sob vários aspectos, acredito que as mulheres sejam mais sensíveis do que os homens à presença ou à ausência de justiça. Talvez isso se deva ao fato de que as mulheres frequentemente sejam vítimas de injustiça. Consequentemente, já que temos uma das maiores forças de vendas independentes do mundo e já que a nossa organização é formada basicamente por mulheres, estamos sempre alertas para a necessidade de igualdade. Tanto mulheres quanto homens se sentem seguros quando são bem tratados e, na nossa organização, eles sabem que podem contar com isso. A nossa força de vendas independente também sabe que estamos sempre sendo sinceros quando falamos das nossas prioridades. Deus em primeiro lugar, a família em segundo e a carreira em terceiro. Sim, a nossa equipe de liderança consiste de pessoas batalhadoras, muito focadas em suas carreiras. Mas ao longo dos anos mostramos que Deus e a família estão acima da carreira. Há pessoas de todos os credos na nossa empresa e todas as religiões ensinam que fomos colocados sobre a terra para ajudar o próximo. Mas, por mais que eu acredite que Deus teve um papel fundamental no crescimento da nossa empresa, tomou o cuidado para evitar pregações, já que há pessoas de todos os credos na nossa equipe. Tento não impor as minhas crenças, pessoas religiosas sobre os outros. Tento não impor as minhas crenças pessoais religiosas sobre os outros. No entanto, deixo todos saberem que Deus desempenha um importante papel na minha vida. Sempre acreditei que, se colocamos Deus em primeiro lugar, a família em segundo e a carreira em terceiro, tudo funciona. Quando a ordem dessas prioridades se inverte, nada parece funcionar. A família é mais importante do que a carreira. Acredito que os líderes devem respeitar a inviolabilidade da família. E a única maneira de você, na posição de líder, transmitir que essa é uma prioridade é demonstrar que é um indivíduo que se importa com a sua própria família, que ama de verdade o marido ou a mulher e os filhos. Mas não basta só amar a sua família, também é preciso passar tempo com ela, garantir que a felicidade dela jamais será sacrificada em nome da carreira. Sei que há pessoas que zombam dessa filosofia. Para elas, o trabalho vem em primeiro lugar. Se uma mãe acorda de manhã e descobre que seu filho está extremamente doente, esse tipo de líder pode dizer a ela: contrate uma babá ou outra pessoa, o seu lugar é aqui, na empresa. Se um pai pede licença determinada tarde para ir ver o filho ser recrutado pela National Honor Society, um chefe insensível poderá dizer: não vá, ele participará de outras cerimônias de premiação. Mas acredito que seja errado pedir alguém para abandonar uma criança doente ou deixar de participar de um momento importante para um membro da família. Sempre funcionei no ritmo e com uma energia que poderiam me qualificar como uma pessoa obcecada por trabalho. Mas quando estava criando meus 3 filhos, as necessidades deles eram mais importantes que o meu trabalho. Afinal, eles eram a minha motivação para trabalhar tanto durante tantas horas. Encorajamos o mesmo tipo de equilíbrio na nossa força de vendas independente. Entendo os empregadores que desejam saber se estão mesmo recebendo um dia honesto de trabalho de cada um de seus colaboradores, mas confiamos que as pessoas serão honestas e responsáveis com seus trabalhos, assim como nós somos com o nosso. Assim, na Mary Kay, ficamos felizes quando as pessoas colocam a carreira em terceiro lugar, atrás de Deus e da família. Acreditamos que é assim que deve ser. Não faz muito tempo, percebemos o valor desse princípio de uma maneira bastante pessoal. 7 semanas antes de vir a falecer, recebemos a notícia de que meu marido, queridíssimo Mel Ash, tinha câncer. Foi uma época que mudou a minha vida para sempre. No começo, não sabíamos qual a gravidade da doença, e Mel me encorajou a continuar trabalhando como sempre, mas eu não queria abandoná-lo.
Eu ficava sentada perto dele durante grande parte do dia e quando ele cochilava, eu ia até a minha mesa e trabalhava nas coisas mais urgentes. Um ano antes, eu fora convidada para falar na General Federation of Women's Clubs Convention, que acontecia em St. Louis. Milhares de pessoas já tinham feito reserva para comparecer e eu sabia que estavam contando comigo. Mel disse que ficaria bem, que eu deveria ir, mas eu me sentia dividida entre a minha responsabilidade para com ele e o meu compromisso. E então eu me lembrei do valor tão mencionado, o fundamento e o pilar da nossa empresa. Deus em primeiro lugar, a família em segundo e a carreira em terceiro. Daline White, a diretora nacional de vendas independente, foi para St. Louis no meu lugar e me representou com graça e habilidade. Mas, mesmo se eu não tivesse uma pessoa tão competente para me substituir, eu sabia que a minha responsabilidade maior era para com meu marido. A responsabilidade com nossos clientes é também algo importante para a nossa empresa. Manter a qualidade do produto é um valor que é levado em conta na Mary Kay. A excelência dos produtos sempre foi uma das nossas prioridades e sempre será uma das metas principais da empresa. Produzimos todos os nossos cosméticos para que se adequem aos padrões estabelecidos pela indústria farmacêutica, que são mais altos do que os exigidos para cosméticos. Embora não tenhamos a obrigação de seguir tais regulamentos tão severos, preferimos voluntariamente sujeitar nossos produtos aos critérios máximos de qualidade. A longo prazo, afirmar que se é bom sem ter o desempenho equivalente acaba sendo autodestrutivo, porque afeta a aceitação do seu produto por parte do público. Em um ano típico, a Mary Kay Inc. gasta milhões de dólares e conduz mais de 300 mil testes para assegurar que cada produto Mary Kay corresponda aos mais altos padrões de segurança, qualidade e desempenho, já que desempenhamos ou supervisionamos cada ciclo do produto desde a inspiração à distribuição, passamos pela formulação. Cada novo produto precisa passar por uma série de rigorosas pesquisas e testes com consumidores. Os cientistas da Mary Kay testam a segurança e a qualidade, a estabilidade, a pureza, a eficiência, o uso, o desempenho e, claro, a aceitação dos consumidores. A Mary Kay vai além do que é exigido por lei para assegurar a segurança dos produtos. Faça da excelência do produto uma das suas maiores prioridades. Não apenas nos orgulhamos dos nossos produtos, como também damos uma garantia de retorno de 100% do dinheiro em todas as mercadorias. Se a cliente de uma consultora de beleza independente não ficar totalmente satisfeita e enviar o restante do produto não utilizado, ela será reembolsada totalmente. Isso vale tanto se o recipiente estiver vazio ou se a consultora de beleza independente que fez a primeira venda não estiver trabalhando conosco, por maior que seja o período entre a data da compra e o pedido de reembolso. Fazemos produtos que são incríveis. Então, os pedidos de reembolso representam uma porcentagem muito pequena das nossas vendas totais. A nossa política de reembolso é generosa, porque desejamos que os clientes fiquem felizes e satisfeitos com os produtos e atendimento que recebem. Queremos que as consultoras de beleza independentes e os colaboradores da empresa sejam felizes e tenham orgulho do trabalho que fazemos. Se algum deles não estiver feliz, todos nós somos prejudicados. Na nossa empresa, satisfazer a necessidade das pessoas é o nosso objetivo, é o valor que guia o mundo como vivemos. As diretoras de vendas independentes falam sobre os valores de Mary Kay em prática nos dias de hoje. Quando comecei meu negócio, fiquei muito animada, porque sabia que, se correspondesse às exigências, eu me sairia bem. Em outras situações de trabalho, era a popularidade, o tempo de serviço e o meu gênero, até mesmo o fato de eu ser jovem à época, que me impediam de avançar, mas não na Mary Kay, diz Anita Garrett Rowe dos Estados Unidos. A regra de ouro é a única garantia verdadeira de sucesso, diz Elvira Mendel, da Alemanha, ex-colaboradora do governo que quebrou o recorde de vendas e dirige uma Mercedes conversível rosa. O caráter não depende das circunstâncias, de acordo com Holly Zick, dos Estados Unidos. Mei Gu, da China, diz: as pessoas crescem e passam a ser grandes como resultado de uma grande missão. Todas as coisas são cruciais para a empresa e seu sucesso constante estão nesse capítulo. Um caráter incrível e uma grande capacidade de discernimento são bons exemplos do que nos faz ser melhores que a concorrência, diz Sheryl Alexander, dos Estados Unidos.